Você já percebeu que quanto mais se aprende sobre espiritualidade, mais travados ficamos? Como se o conhecimento virasse uma jaula invisível, ao invés de ser a chave da libertação? Olá, sementes buscadoras da verdade e da luz divina. Sejam muito bem-vindos de volta ao Sol Dourado Interior. Hoje iremos entender como transformar o conhecimento espiritual em movimento real. Como garimpar a única chave que importa. Tem um momento na jornada espiritual que é meio contraditório. Você desperta, você vê, você entende coisas que antes passavam batido. E deveria ser libertador, né? Mas não é sempre assim. Muitas vezes o que acontece é ao contrário. A mente entra em curto-circuito, porque agora você sabe demais e não sabe o suficiente ao mesmo tempo. Você tem o tesouro nas mãos, mas não sabe exatamente o que fazer com ele. É como se você tivesse encontrado um mapa do tesouro, mas o mapa está em um idioma que você meio que entende, meio que não. Esse é o choque. O choque entre o conhecimento acumulado e a paralisia de não saber por onde começar a viver aquilo que você aprendeu. A mente quer organizar tudo, categorizar, criar um plano perfeito antes de dar o primeiro passo. Mas a alma já sabe, a alma já encontrou a chave. Só que a chave abre uma porta para um caminho desconhecido, e isso assusta. Guarda isso, semente, porque daqui a pouco a gente vai entender por que esse medo do desconhecido é justamente o sinal de que você está no lugar certo. A tradição hermética sempre falou sobre isso de um jeito bem direto. O conhecimento sem sabedoria é só informação morta. Você pode ter acesso a todos os textos sagrados do mundo, mas se não houver a capacidade de transformar aquilo em experiência vivida, você só acumulou dados. E dados não transformam ninguém. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, percebeu algo profundo. Mesmo no pior sofrimento possível, a pessoa que encontra um sentido para aquela dor consegue atravessar. O conhecimento sobre o sofrimento não salvou ninguém lá dentro, mas a capacidade de transformar aquele sofrimento em significado pessoal, isso sim criou sobreviventes. Então, a paralisia não vem da falta de conhecimento, vem da falta de sentido aplicado. Você tem a chave, mas ainda não sabe qual porta ela abre dentro de você. Aqui mora um dos maiores paradoxos da busca espiritual, o momento em que o tesouro vira fardo, e isso acontece mais do que a gente imagina. Você já sentiu aquela sensação de estar carregando uma mochila cheia de livros na subida de uma montanha? Cada livro tem valor, cada conceito faz sentido, mas o peso te impede de subir. Você para, olha para a mochila, pensa, preciso disso tudo? E continua carregando porque tem medo de deixar algo importante para trás. É isso que acontece quando a gente acumula conhecimento espiritual sem transformá-lo em prática consciente. A informação fica girando na mente, criando loops, gerando ansiedade, cobrança interna. Eu já sei disso, por que não consigo viver isso? E quanto mais você sabe, mais você se cobra. Quanto mais você entende, mais você se sente culpado por não estar à altura daquilo que compreendeu. A mente adora esse jogo. Ela repete padrões antigos enquanto você tenta aplicar conceitos novos. É como tentar plantar uma semente nova num solo que ainda tem raízes velhas ocupando todo o espaço. As crenças limitantes continuam lá embaixo sussurrando que você não é capaz, que você precisa de mais preparo, que ainda falta alguma peça do quebra-cabeça. E aí vem a armadilha mais comum de todas, a busca por soluções fora de você. Existe uma fonte criadora, Deus. Ela é real e transcendente, e ao mesmo tempo existe em nós, como centelha e presença. Mas ela não vive a nossa vida por nós.
Aqui, nesta experiência, quem escolhe, age e aprende somos nós. É assim que a consciência amadurece na terceira dimensão e retorna para a luz com verdade. Ou seja, não é abandono, é aprendizado com autoria. Você procura a instituição que vai te dar as respostas, o guia que vai te entregar o passo a passo, e cada vez que você coloca a chave da sua transformação na mão de outra pessoa, você fica mais frustrado, porque lá no fundo você sabe que ninguém pode fazer esse caminho por você. A frustração aumenta, o conhecimento continua acumulando e o que era para ser libertação vira sobrecarga. Tem um pensamento que aparece muito nessa fase. Quando eu tiver mais tempo, quando as coisas se acalmarem, quando eu estiver mais preparado, aí sim eu vou começar. Mas esse momento nunca chega, porque a mente sempre vai encontrar uma razão para adiar. Sempre vai ter mais um curso, mais um livro para entender antes de você se sentir pronto. Daqui a pouco a gente vai ver como sair desse ciclo. A sabedoria hermética sempre apontou para uma verdade simples. O único tempo real é o agora. Passado é memória, futuro é projeção. A vida acontece aqui, neste instante. E é só aqui que a transformação é possível. Todo o resto é teoria. Jean-Paul Sartre tocou nesse ponto de um jeito bem direto quando falou sobre a responsabilidade radical que a gente tem sobre a própria existência. A gente não é vítima das circunstâncias, a gente é autor da própria vida. Cada escolha, cada ação ou falta de ação, tudo isso é autoria nossa. E quando você assume isso de verdade, não tem mais como continuar esperando que alguém venha te salvar. O fardo do tesouro só existe enquanto você adia o momento de usá-lo. Então, como a gente transforma esse peso em movimento? Como a gente encontra a chave dentro dessa montanha de conhecimento? A resposta não está em acumular mais informação. A chave está em aplicar com sabedoria o que você já sabe. E sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Conhecimento é ter um mapa. Sabedoria é caminhar. Você já tem o suficiente dentro de você para começar. Pode ser que você não tenha todas as respostas, mas você tem a próxima resposta. Você tem o próximo passo. E é só isso que importa agora. O garimpo começa quando você para de procurar mais ouro lá fora e começa a refinar o que você já trouxe. É transformar o chumbo do fardo em ouro da realização pessoal. É alquimia interna. E ela acontece na prática, não na teoria. Então vamos direto ao ponto. 3 movimentos que transformam conhecimento em experiência. Primeiro, meditação. Mas não aquela meditação de 15 apps diferentes e técnicas mirabolantes. Meditação como observação. Senta, respira e observa o que a mente está fazendo. Só isso. Ela vai falar, vai reclamar, vai planejar, vai julgar e você só observa. Não tenta controlar, não tenta silenciar, só percebe. Porque quando você percebe o monólogo da mente, você percebe que você não é aquele monólogo. Você é quem observa, e isso muda tudo. Segundo, presença no agora. E olha, isso não é um conceito filosófico bonito, é prático. Onde você está agora? O que você está sentindo agora? O que você pode fazer agora? Toda a ação real acontece no presente. Todo o resto é imaginação. Então, sempre que você sentir aquela paralisia chegando, traz a atenção de volta para o agora, para o corpo, para a respiração, para o que é real. Terceiro, autoquestionamento. Identifica as crenças que estão rodando no fundo, aquelas frases que você repete para si mesmo sem nem perceber. Eu não sou bom o suficiente, eu preciso sofrer para merecer, eu não posso confiar em mim. Traz isso para a luz, escreve, questiona, pergunta, isso é verdade? De onde veio isso? Ainda serve? E aí você começa a soltar o que não é seu,
Você começa a criar espaço para viver o que realmente importa. Guarda isso, semente. Cada pequena ação consciente é um passo de alquimia. Você não precisa de uma transformação gigante de um dia para o outro. Você precisa de pequenas escolhas repetidas. Uma meditação de 5 minutos, uma respiração consciente no meio do caos, uma pergunta honesta antes de reagir. É assim que o chumbo vira ouro. Não é mágica, é processo. E o processo acontece no dia a dia, nas pequenas coisas. Aristóteles falava de eudaimonia, que não é felicidade no sentido de estar sempre sorrindo. É a vida vivida com propósito, alinhada com aquilo que é essencial em você. É a sensação de estar no caminho certo, mesmo quando o caminho é difícil. E Jung trouxe esse conceito de integração da sombra, que é justamente isso, trazer para a luz aquilo que você escondeu de si mesmo, as partes que você tem vergonha, as crenças que você não quer olhar, os medos que você evita. Quando você integra isso, quando você olha para a sombra sem julgamento, você se torna inteiro. E uma pessoa inteira não precisa de mais conhecimento, ela precisa viver o que já sabe. A chave sempre esteve dentro de você. Você só precisava parar de procurar lá fora. E o que acontece quando a paralisia termina? Quando você finalmente usa a chave e abre a porta? A primeira coisa que muda é a energia. Sabe aquele peso que você carregava? Ele começa a se dissolver. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você não está mais parado olhando para eles. Você está se movendo através deles. A ação consciente cria momentum. Um passo puxa o outro. Uma pequena vitória abre espaço para a próxima. E aos poucos, você percebe que o medo que te paralisava era só a resistência da mente ao desconhecido. Quando você atravessa, o desconhecido vira conhecido. E aí já não assusta mais. Aqui mora algo que muita gente subestima: a gratidão. Mas não aquela gratidão performática de agradecer porque alguém disse que é bom. É a gratidão como percepção real, como reconhecimento do que já está presente. Porque quando você começa a perceber o que já tem, quando você para de viver sempre no ainda não cheguei lá, você cria um espaço interno de abundância. E é nesse espaço que a nova vida cresce. Um caderno de gratidão não é só um ritual bonitinho, é um mapa do seu caminho interior. Cada coisa que você escreve ali é uma semente de consciência. Você está treinando a mente para ver o que realmente importa. E quanto mais você faz isso, mais a vida responde. Manifestação não é pedir para o universo e esperar que caia do céu. Manifestação é alinhamento. É quando a sua mente, as suas ações e a sua essência estão caminhando na mesma direção. Quando não há conflito interno. Quando você não está puxando para um lado enquanto a sua crença puxa para o outro. O universo não responde aos seus pedidos, ele responde ao que você é. E quando você age de forma consciente, quando você se alinha com aquilo que é verdadeiro dentro de você, as coisas começam a fluir de um jeito que parece natural. Não é milagre, é coerência. Daqui a pouco a gente vai fechar tudo isso, mas antes, um detalhe importante. Confúcio construiu toda uma ética baseada na harmonia. Não a harmonia de não ter conflito, mas a harmonia de estar alinhado com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro. Quando você age em harmonia com a sua essência, você não precisa forçar nada. As coisas acontecem no tempo certo. E os estoicos sempre apontaram para essa maestria sobre o que se pode controlar. Você não controla o que acontece, você controla como você responde. Você não controla o resultado, você controla a ação. E quando você foca no que está nas suas mãos, a ansiedade diminui, a clareza aumenta. A nova vida não é um destino que você alcança, é um estado que você cultiva a cada dia. Então a gente chegou até aqui. Começamos com o despertar,
com aquele momento em que o conhecimento vira paralisia. Passamos pelo fardo, pelo peso de saber demais e aplicar de menos. Encontramos a chave na sabedoria em ação, nas práticas simples que transformam teoria em vida. E vimos como a nova vida nasce no agora, através da gratidão, da presença e do alinhamento. Mas o mais importante de tudo isso, semente, é entender que a vitória não está em encontrar o tesouro. A vitória está em se tornar o garimpeiro da própria alma, em aprender a refinar o que você traz, a separar o que é essencial do que é ruído, a transformar conhecimento em sabedoria vivida. Porque no final das contas, você não precisa de mais respostas. Você precisa viver as respostas que já tem. Você não precisa de mais mapas. Você precisa caminhar. E a sabedoria final, aquela que fecha tudo, é essa. Você é o tesouro. E você é um mapa que leva até ele. Tudo o que você precisava sempre teve dentro de você. A chave, a porta, o caminho, o destino. Tudo é você. E quando você percebe isso de verdade, quando você sente isso no corpo e não só na mente, a jornada inteira faz sentido. Cada erro, cada desvio, cada momento de paralisia, tudo fez parte do garimpo. Tudo te trouxe até aqui. Então para de esperar um momento perfeito. Para de acumular mais conhecimento esperando que ele te salve. Usa o que você já tem. Age com o que você já sabe, porque a nova vida não está esperando você se preparar. Ela está esperando você começar. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. E isso não acontece num momento de iluminação súbita. Acontece no dia a dia, nas escolhas pequenas, na coragem de olhar para dentro e transformar o que precisa ser transformado. A jornada espiritual não tem linha de chegada, mas ela tem marcos. E esse momento, agora, onde você percebe que já tem tudo o que precisa, esse é um deles. Você deixou de ser apenas um buscador. Você se tornou o garimpeiro da própria alma. E isso, sementes, isso muda tudo. Esse é o despertar que buscamos aqui, no sol dourado interior. Lembrar de quem somos, reconhecer a luz que habita em nós e reunir, com amor, os fragmentos da alma em um só coração desperto. Se esse conteúdo ressoou com você, se sentiu no coração que algo foi despertado aí dentro, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a levar essa luz a mais pessoas. E seguimos juntos nesta jornada no caminho da expansão da consciência, do despertar da verdade, da lembrança viva de que somos uno com o todo e o todo é uno conosco. E que este vídeo, Sementes Estelares, tenha plantado em sua fonte criadora a semente para a sua expansão da consciência e o despertar da verdade.